ser Insta e Facebook. Desculpa, vai ser Insta e Facebook ao mesmo tempo. Oi, Fê. Tá dando para me ouvir, Fê, direitinho? Então vamos. Tô gravando Obrigada, Fê. Tô gravando no YouTube também, para ficar gravado no canal. Oi, Di, tudo bom? Saudades. Boa tarde. Vai ficar gravado no YouTube também, que eu estou iniciando o canal lá no YouTube para ficar nos dois lugares, né? Tem gente que prefere mais o YouTube, tem gente que prefere mais o Insta. Vou tentar deixar gravado aqui no Insta também. Tá bom? Vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Hoje a gente vai falar desse momento exaustivo que é guardar e arrumar os brinquedos. Exaustivo para a mãe, exaustivo para a criança também, né? Aqui no YouTube, não consigo ver quem está aqui, mas sejam todos bem-vindos. Vamos ver se mais alguém entra. Porque eu sou pontual, né? Eu falo 18 é 18, eu entro. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Ai, meu Deus. Aprende, Fê. Eu também não sabia não, mulher. Sabia não. Ainda não sei muita coisa, mas a gente vai aprendendo. É porque não é da nossa época. Não é da nossa época, então é desafiador, né? Mas também crianças são desafiadoras, né? E a gente tem que saber lidar, tem que aprender a lidar, porque também não existe faculdade para pai e mãe, então a gente se vira com o que tem, né? E agora também estou aprendendo a mexer no TikTok também, que é uma outra rede social, também para o canal. Então a gente vai aprendendo, né? Bom, então vou fazer o seguinte. Se bem que só são 2 minutos, mas de repente eu já inicio e aí quem for entrando assiste depois. Oi, Karina, tudo bom? Karina, faz tempo que eu não entro nas lives da Karina. Eu estou estudando pra caramba, né? Né, Cá? A gente tem que estudar, né? Constantemente, né? O estudo é constante. Bom, eu vou iniciar, porque já foram 3 minutos. E aí, depois quem for entrando e também vai ficar gravado também, o pessoal também pode assistir depois. O que é brincar? Vamos começar assim. A brincadeira, ela vai muito além de diversão. A brincadeira, ela é coisa séria, principalmente para a criança. Porque é na brincadeira que a criança se desenvolve, é na brincadeira que a criança se diverte, é na brincadeira que a criança cria. E é na brincadeira que a criança aprende, tá? Então é muito importante. Por que a criança, geralmente, ela resiste, ela não gosta de guardar os brinquedos? Porque ela exercitou muito o cérebro dela. Então ela chega no momento de exaustão. E aquela exaustão faz com que ela fique cansada. Às vezes parece besteira para gente, que é mãe, que é pai, de ver a criança, mas ele só estava brincando. Agora vai lá guardar. Mas não, ele exigiu muito da mente dele, ele exigiu muito do cérebro dele naquelas brincadeiras. Então fica desgastante, fica exaustante para ele guardar os brinquedos, sim. Ah, mas e aí? Ele não vai guardar? Vai guardar, né?
a gente suja a louça e tem que lavar, a gente faz a comida e tem que lavar a louça, mesmo não querendo. Então, a criança, a gente tem que ensinar eles a guardar também. Porém, muitas dessas vezes a gente fala com eles, eles não querem, eles fazem birra, eles protestam da maneira deles e acaba deixando a gente nervosa também. Oi, Si! A Cibele, coisa linda, saudade de vocês. E aí deixa a gente exausta também, né? O fato da gente pedir para eles fazerem algo e eles não fazem e não obedecem. É importante, primeiro, a gente saber que isso faz parte do desenvolvimento deles e que tem algumas coisas que as crianças não sabem nomear e que as crianças não sabem dizer. Então, eles fazem isso gritando, se jogando, dizendo não e fazendo a birra, tá? O importante primeiro é saber disso. Não é nada pessoal, não é para afrontar o pai e a mãe, não é porque ele quer demonstrar alguma coisa para o pai e a mãe, não é nada disso. É simplesmente o fato dele estar sentindo algo e ele não conseguir transmitir isso para nós. Então ele reage dessa forma. Nós temos duas escolhas. Ou a gente se estressa demais, ou a gente tenta ajudar ele a nomear esse sentimento que ele está sentindo e ajudar ele, ensinar ele a guardar os brinquedos e para ele também saber que ele tem tarefas a cumprir, que ele também tem obrigações. É importante a criança ter rotina, é importante a criança saber as obrigações, é importante a criança ter ciência de que ele tem tarefas a fazer. Então, quando a gente aborda isso na disciplina positiva, que a gente pede para a mãe não gritar, não se estressar, não bater, não é que a criança pode fazer tudo e que a criança tem que dominar os pais, não é isso. É você ter a paciência e ter a ciência de que você tem que ensinar a criança, que você tem que educar a criança, que você tem que explicar para a criança o que está acontecendo. Porque a criança, ela nasce com o cérebro dela vazio. E quem enche o cérebro dela com informações somos nós. E dependendo do tipo de informação que a gente enche eles, se forem informações vagas, eles nunca vão compreender. Então, eles vão sempre continuar fazendo a manha, fazendo a birra, fazendo a pirraça. Enquanto você não enche o cérebro deles com informação válida, eles não vão compreender. E a forma deles demonstrarem essa não compreensão é reagindo dessa forma. Tá? Aí eu separei algumas coisinhas para a gente poder fazer com eles, para ensinar eles a importância de guardar. Então, a gente pode fazer da seguinte forma: se a criança tem várias caixas de brinquedo, a gente pode disponibilizar uma por vez. Assim também a criança, ela não se cansa daquela caixa, das outras caixas. Então, a cada 15 dias ou uma vez por semana, ela sempre vai ter uma caixa nova para ela brincar. Isso é uma tática de disponibilidade de brinquedo para que a bagunça não seja muito grande, porque a bagunça ela vai acontecer. É importante a gente avisar para eles que quando eles estiverem iniciando a brincadeira, que em um determinado momento, quando a brincadeira acabar, vai ter que guardar o brinquedo. Então, assim, você agora vai brincar, esse é o seu momento de brincar, mas quando a mamãe te avisar, o papai te avisar, você vai ter que guardar os brinquedos. Por quê? Porque se você deixar bagunçado, a gente pode tropeçar. Se você deixar bagunçado, a gente pode pisar e quebrar. Ninguém quer um brinquedo quebrado, ninguém quer se machucar. Então, é necessário a gente guardar. Quando faltar uns 5 minutinhos, que você acha que ele tem que começar a guardar, você avisa para ele. Olha, filho, daqui 5 minutinhos a gente vai começar a guardar os brinquedos. Avisa, para você não pegar ele de supetão. Ninguém gosta de ser pego de supetão, nem a gente, né? Se a gente está lá cozinhando, a gente não gosta de chegar uma pessoa com um prato e falar assim, não está pronto ainda? Eu queria pronto agora. A gente não gosta, então ninguém gosta. A criança também não. Então a gente avisa com 5 minutinhos de antecedência. Olha, daqui 5 minutinhos a gente vai guardar o brinquedo. Daqui 2 minutinhos a gente vai começar a guardar os brinquedos. Para a criança ter noção de que a brincadeira dela está chegando no final.
e para ela também não reagir com tanta negatividade. Porque você chegar do nada e falar assim, ó, vamos guardar os brinquedos, acabou, acabou, acabou. Poxa, ele estava brincando ali. Ele estava se desenvolvendo naquele momento. Você bloqueou aquilo, entendeu? Então, a reação dele é não. Não, não vai, entendeu? Eu tô no meu pique aqui. Eu tô no meu momento. Você não pode me bloquear assim. Então, por isso que a gente avisa, a gente dá esse aviso. Como que a gente pode ajudar eles de forma criativa a guardar? Quando a gente aplica essa forma de educar e de criar, a gente começa ensinando, botando a mão na massa junto com eles. Então, os primeiros dias é indicado que o pai e a mãe guardem junto, mostrando como é que faz. Então, assim, você guarda esse determinado brinquedo, eu guardo esse determinado brinquedo. É uma forma, pelo menos os 3, os 4 primeiros dias, vocês fazerem isso, guardar junto com eles, dividir, eu guardo esse, eu guardo aquele. Se são irmãos, aí você nem precisa. Um irmão guarda esse, um irmão guarda aquele. Ele resistiu, ele não quer? Vamos ver quem guarda primeiro? Ó, eu vou contar e quem guardar primeiro vai correndo lá atrás de mim na cozinha para falar que guardou primeiro. Criança adora competição. Não é para ele ser competitivo, é para você ensinar para ele que ele pode fazer de forma lúdica a um momento de guardar o brinquedo dele também. Essa também é uma forma. A outra forma aqui que eu coloquei se forem blocos de montar, você pode fazer aquela barriguinha com roupa. Você pega a roupa, coloca na barriguinha e imita, começa a imitar uma barriguinha para ele, para a criança, para guardar os brinquedos. Ele vai gostar bastante também, porque ele vai estar guardando, brincando. Você pode inventar uma musiquinha de guardar também, ele vai adorar, entendeu? Formas lúdicas, formas que vai exigir um pouco do seu momento, da sua atenção, mas é melhor do que a gente se desgastar a família inteira, porque quando a gente grita, quando a gente se exalta, desgasta a família inteira, desequilibra a casa toda. Então, como eu disse no começo, a gente tem duas escolhas, né? Ou a gente escolhe o desgaste, ou a gente escolhe demorar um pouco, mas fazer com que ele entenda, com que ele compreenda, e um pouco lá na frente ele já comece a fazer sozinho, sozinho, sem ajuda de ninguém. Com a Manu, a Bia já tem 22. A Bia já guarda os dela. Com a Manu, sim. Sim, sim, eles guardam os brinquedos deles. Às vezes, eles relutam, porque toda criança vai relutar. Tem momento que não quer, mas tem que guardar. Entendeu? E às vezes eu até combino com o Felipe, ó, começa a guardar para eles verem que você está ajudando eles a guardar, quando eles começarem você para. Porque às vezes eu estou ocupada, não dá, e eu chamo o Felipe, ó, começa lá, na hora que eles começarem a guardar você para também. E mesmo quando a gente está fazendo junto com eles, é falando, olha, brincou, tem que guardar. Por quê? Porque o André vai entrar na sala, ele vai pisar, aí se ele quebrar, você não vai ter mais para brincar, entendeu? Então, tem momentos, isso não é para santificar e para glorificar nenhuma família, porque vai ter momentos que eles, mesmo dessa forma lúdica, eles vão protestar, eles estão cansados, eles estão exaustos, eles não querem mais. Da mesma forma que às vezes a gente sai para fazer alguma coisa fora de casa, e a gente volta exausto, a gente sai, faz compras, volta com as sacolas, meu Deus do céu, tudo que a gente não quer guardar aquelas compras porque a gente está exausto, a gente já passou aquele período lá fora, a gente subiu, às vezes, escadas com aqueles monte de sacolas, mas olhou para elas na cozinha, tem que guardar. Então, é essa parte que eles têm que entender, que mesmo na exaustão, mesmo no cansaço, tem que fazer. Por quê? Porque é o seu brinquedo, porque é a sua tarefa, porque são os seus afazeres. Também tem uma outra forma que também vai de acordo com até o que eu falei nos stories, que é sobre a gente mostrar para eles de forma lúdica o nosso momento de fúria também, né? Porque nós também temos, né? O fato de eu explicar sempre para os pais e as mães que gritar não é bom, bater não é bom, é, às vezes escapa, às vezes a gente faz, né? E é bom a gente explicar para eles
que nós somos humanos, né? Eu acho importante o filho, a filha saber que os pais erram, que os pais têm o seu momento e que tá tudo bem. Só que eu acho importante o pai e a mãe explicar para eles: olha, eu fiz isso, olha, às vezes eu fico assim, mas reconhecer que o pai e a mãe, que é aquele herói imaculado, faz pelo bem e erra e reconhece, porque você se torna humano para ele. E você ensina para a criança a empatia. Você ensina para a criança o respeito. Ó, meu pai está me respeitando. Ele fez aquilo, mas ele está falando para mim o que ele fez. E que está tudo bem, porque o pai e a mãe não vão se santificar aplicando a disciplina positiva ou nenhuma outra disciplina. Todo mundo tem os seus momentos. Aí eu separei aqui uma coisa bem legal, que eu leio para as crianças e a Manu fala, é a história da mamãe monstro, e é mesmo. É esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. Quando a mamãe virou um monstro. É um livro que ele não é caro. Ele custa R$ 30. Eu acho que em sebo deve ser mais barato ainda. É muito legal. Ele é da Joanna Harrison. Ele é muito interessante porque ele conta o dia a dia de uma mãe e como ela fica exausta e como ela fica uma fera, porque ela fica uma fera, e aqui conta o momento de fúria de uma mãe. Então aqui conta a história de uma mãe que ela recebeu uma ligação que ela teria uma visita. E aí ela foi dar uma olhada na casa, a casa e o quarto das crianças estavam uma zona. Uma verdadeira zona. E ela não tinha todos os mantimentos dentro de casa para fazer um petisco, um chá da tarde, nada para visita. E aí ela resolve pegar as crianças para ir no supermercado. A cena do supermercado. Ela pega as duas crianças que começam a fazer o que quer dentro do supermercado. O que quer? Derrubar coisa, fazer birra, sair correndo. Até o gerente do mercado vai lá ver o que está acontecendo. Bem típico, né? Olha lá. E não sei se vocês repararam, mas a mãe começa a ficar verde. Porque ela começa a entrar num estado em que o cérebro dela está mandando um comando de alerta para ela e ela está começando a ficar furiosa. Olha lá. E as crianças choram na fila do mercado, as crianças fazem birra, e aqui em um determinado momento as crianças começam a perceber que a mãe não está legal. E aí a mãe inventa de deixar os filhos ajudarem ela na cozinha. Que a gente inventa dessas coisas, né? A gente não está bem, a gente inventa dessas coisas. E aí as crianças derrubam tudo, fazem aquela bagunça. Ela manda as crianças ir brincar para dar um tempo para ela respirar, mas não adianta muito. A mãe começa a dar um check-up na casa. Começa a ver que a bagunça é bem maior do que ela imaginava. Bem maior. Ela pede para as crianças arrumarem, ela conversa com as crianças e as crianças não querem nem saber, as crianças não ouvem. Não ouvem. E aí ela chega no momento terrível nosso, que nós passamos, que é o momento da fúria, que é o momento do grito, que é o momento da exaustão, que é o momento que a gente chega no nosso limite. E as crianças, obviamente, se assustam. Por quê? Porque quando a gente grita com a criança e ela faz o que a gente pede, ela não está obedecendo, ela está com medo. Quando a gente grita, o som do nosso grito entra na cabecinha da criança como um som de alerta. E esse alerta é o alerta do medo. Faça, porque senão vai ser bem pior do que está parecendo. Isso que o cérebro emite.
E as crianças começam a fazer o quê? As crianças veem que a mamãe ficou verde, virou um monstro, eles ficam com medo dela e começam a arrumar. Aí eles começam a arrumar tudo, tudo vai ficando bonitinho, a mamãe vai se acalmando, olha lá, ela tá deixando de ficar verde. Aí ela viu que ela gritou, funcionou, ficou feliz. Ó, até o gato. E aí chega a visita. A casa já está toda arrumada, a comida já está pronta, e aí chega a visita. Que coisa mais linda! A visita chegou, mamãe foi pentear o cabelo, porque mamãe estava exausta. Aí a visita chega, com mais 2 crianças. E aqui o livro começa a mostrar que, às vezes, olha lá, a criança fazendo birra para outra, já querendo arrumar aquela confusãozinha. E no final o livro mostra que, às vezes, a gente sorri, a gente mostra para as pessoas na internet, a gente mostra para as pessoas do lado de fora de casa uma coisa, mas que no final toda a família é igual. Olha a outra mamãe aqui, ó, se estressando com a bagunça que os filhos dela fizeram. E essa mamãe aqui que tinha passado por um momento de fúria, assiste, pensando assim: que legal, não é só comigo, nunca é só com a gente. É igual para todas as famílias, é igual em todas as casas, umas com mais intensidade, outras com menos. Por que eu indico esse livro para vocês? Porque é uma forma de vocês falarem com as crianças de uma forma prazerosa, sem causar medo neles, que você fica bravo, que você tem o seu momento de fúria, mas que você não deixou de amar eles por isso. E que tá tudo bem você assumir para eles isso e depois pedir desculpa se você tiver com um momento assim. E a gente também pode, depois de ler uma historinha dessas, quando eles forem fazer uma coisa, você fala: "Ó, a mamãe vai ficar verde, a mamãe vai ficar verde", igual na historinha. E aí eles entendem que eles vão colaborar com você também, mas que também não vai ser sempre, porque afinal de contas eles são crianças. E que vai ter momentos em que eles não vão querer colaborar, mesmo você falando que a mamãe vai ficar verde. Mesmo você falando. E tá tudo bem, porque eles estão nessa fase de desenvolvimento, porque eles estão nessa fase desafiadora para o cérebro deles, entendeu? E a gente tem que escolher um caminho que agregue mais para a nossa família, para o nosso lar. E esse caminho é um caminho mais complicado? É. É um caminho um pouco mais difícil? É. Por quê? Porque muitos de nós viemos de uma educação autoritária. Por quê? Porque foi o que foi ensinado aos nossos bisavós, aos nossos tataravós, aos nossos avós, aos nossos pais. Então, nós não estamos acostumados com essa forma lúdica. E para a gente é um pouco complicado, é um pouco difícil entrar no lúdico. A gente vê muitos pais reclamando: ah, mas tudo é lúdico, mas eu tenho a minha maternidade é uma maternidade real. Então, façamos o lúdico fazer parte da maternidade real, mostrando limites de uma forma que você não tenha que agredir um filho, mostrando limites de uma forma com que você não tenha que fazer seu filho sentir medo de você. Porque o seu filho ele tem que te respeitar. Ele não tem que ter medo de você, ele tem que te respeitar como autoridade dentro de casa. E se a gente fizer isso explicando para eles e nomeando os sentimentos deles, vai ser muito melhor. Melhor para o desenvolvimento cerebral deles e melhor também para o ambiente familiar. Porque aí não desgasta todo mundo que está dentro de casa. Entendeu? Então, assim, a disciplina positiva, ela é ótima para todas as famílias, a partir do momento que você sabe que você vai ter que deixar de lado, você vai ter que deixar um pouco para trás aquilo que você entende como autoridade dentro de casa. De uma forma que você veja os resultados depois e fala: nossa, meu filho está conseguindo nomear os sentimentos dele.
Porque é muito gratificante, é muito legal quando as crianças começam a nomear o que elas estão sentindo. Ai, agora eu tô com raiva. Tem criança que quando ele já sabe nomear, ele fala: "Agora eu tô com raiva, agora não dá". É melhor assim do que ele se jogar no chão e você ter que se estressar, entendeu? Então é importante a gente explicar para eles os momentos e os sentimentos e os tipos de sentimentos. Claro que tudo de acordo com cada idade, mas é super viável você fazer isso desde bebezinho. Com o bebezinho, por exemplo, você faz com a sua expressão. Você fala: "Ai, agora eu tô brava", entendeu? Para ele entender que quando você franze a sua testa, você está num momento que não tá legal. Então, para cada fase, a gente tem um jeito de explicar. Que nem a Manu tá com 4 anos. Para a Manu, é muito mais válido o lúdico. Isso daqui, ó. Ela já pega o livro, ela fala assim: "Ai, o livro da mamãe monstro, o livro da mamãe nervosa", ela já sabe. O Pedro, que já tem 7 anos, eu já falo com ele normal. Então, eu já nomeio os sentimentos para ele de forma não lúdica, de forma normal, de tete a tete. E ele já sabe nomear os sentimentos dele também. Entendeu? E aí o arrumar, o brincar, o se desenvolver, a gente tirar da nossa cabeça que brincar é besteira, porque ela não é, de forma alguma. É o momento em que a criança mais aprende, mais aprende. Então a gente leva a brincadeira a sério, a gente explica para a criança o que vai acontecer, o que está acontecendo, que ela vai ter que guardar os brinquedos, a gente educa e ensina eles no momento de guardar o brinquedo, a gente compreende que não pode pegar eles de supetão para guardar os brinquedos, avisa 5 minutinhos antes, depois avisa 2 minutinhos antes, e pode ser que todas essas técnicas que eu passei, em algum momento as crianças protestem. E está super normal, porque eles estão exaustos. Então a gente sabe, bom, eles brincaram bastante, eles estão exaustos, então ele está protestando comigo porque ele está exausto. Ele não quer arrumar os brinquedos porque ele está exausto. Mas cabe a mim, com firmeza e com respeito, explicar para ele: nós vamos guardar. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está exausto, mas está na hora de guardar. Eu posso te ajudar assim, ó, mostrando aqui, ó, para você, ó, você vai pegar esse daqui, você vai guardar esse daqui, mas ele tem que fazer. Você não pode recuar. Porque o recuar, quando a criança ela reage de forma negativa e você recua, ela vai entender que todas as vezes que ela tiver aquela atitude, você vai recuar. E aí, uma vez que ele aprende isso para você tirar, é uma encrenca. Então, toda vez que você fizer um combinado, não recue. Não recue, você vai até ele pode espernear, ele pode cair no chão. "Olha, eu posso te ajudar desta vez, eu vou te ajudar, mas essa é a sua função, essa é a sua tarefa". Evite os gritos, não bata numa criança porque ela não quer guardar um brinquedo, não bata, porque você está ensinando para ele que brincar é ruim. Gritar e bater, você está ensinando que aquilo que ele está fazendo é ruim, e brincar não é ruim, ele precisa muito, ele precisa demais daquele momento dele de brincar, de se desenvolver. Por isso que a gente sempre bate na tecla, que bater, deixar de castigo, dar uma punição, "Ah, se você não fizer isso, então você não vai ter aquilo". Ele vai entender que brincar é ruim, ele não vai mais querer brincar, pegar aqueles brinquedos. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Castigo, bater, gritar, dá para a criança uma informação negativa sobre tudo aquilo que você vai contra o que você quer realmente lá na frente. É bem complicado. Eu sei que é complicado. E eu sei que muitos pais e muitas mães declinam muito na hora de fazer a forma lúdica e a forma de ensinar, a forma de debater com a criança. Não é fácil. Não é fácil porque quem tem 30 anos está há 30 anos com aquele método que foi imposto para ele na cabeça dele. Quem tem 40 está há 40 anos com aquele método que enfiaram na cabeça dele. E de repente você ter que mudar e você ter que ir para uma parte mais calma, mais lúdica. Porém, eu chamo vocês para uma reflexão.
Se da forma que você está fazendo até agora não está funcionando, por que continuar? Não faz sentido a gente continuar de uma forma que não está funcionando. Ele não está entendendo. É um caos diário na sua casa. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia você acorda e pensa: o que será que ele vai fazer hoje? Como será que vai ser o meu dia hoje? Então, se a gente está no automático da criação e ela não está funcionando, a gente tem que se propor a mudar, a se auto-mudar, a se auto-transformar. Se de repente, para o pai e para a mãe, entrar nessa nova disciplina é muito complicado, eu tenho até no meu link para quem está no YouTube, eu tenho um link no Instagram. No meu Instagram eu tenho um link, para quem está aí no Insta, tem um link. Lá eu tenho, além dos meus canais, eu tenho um e-book para os pais. E não é para os pais aplicar nos filhos, é para os pais se auto-aplicarem. Para os pais que querem se transformar e entender um pouco mais sobre as crenças que ele tem limitante dentro dele, para que ele consiga, a partir daí, aplicar a disciplina positiva sem os gritos, sem bater, sem dar castigo, sem dar punição, sem a gente transferir as nossas frustrações para as crianças. Eu acho bem interessante para os pais que querem iniciar, que ainda não deram início e ainda não têm o conhecimento dessa nova forma de educar. Eu acho bem legal, quem quiser dar uma acessada lá. Ele é intenso, é um e-book intenso, bem intenso mesmo, e ele chama mesmo para o ego, para a angústia do pai e da mãe. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Vocês têm alguma pergunta para falar, para digitar? Eu respondo para vocês. Se não, a gente encerra por aqui. Eu vou deixar gravado também no canal do YouTube, para quem quiser depois, para quem entrou depois também acompanhar melhor e saber tudo que eu falei, todas as dicas e sobre também a dica do livro. Você tem alguma pergunta? Que eu já vou encerrar. Obrigada, Ká. Obrigada, Fê. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, gente. A gente vai encerrar, tá bom? Eu vou deixar a live salva para quem quiser pegar o começo, tá bom? E eu desejo para vocês um bom fim de domingo e uma ótima semana, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada.